Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal. Hoje exclusivamente falando sobre lanternas de mão, tá bom? Pretendo fazer um vídeo também falando sobre lanternas de cabeça, lanternas do tipo holofote, né? Lanternas de foco, mas aqui eu vou estar dando um foco mais abrangente, né? Eu trouxe aqui 3 estilos de lanterna, tá bom? Para vocês entenderem, eu não trouxe outras que eu tenho ali, mas essas aqui para a gente poder entender qual é a parte de cada lanterna e para que cada uma serve para a gente poder tentar fazer a melhor escolha possível, né? Vamos lá, aqui eu tenho uma lanterna clássica, uma Maglite clássica, halógena, tá bom? Ela tem aquela luzinha amarela ainda, incandescente, né? Uma lanterna muito bonitinha e muito confiável, né? A gente tem a famosa e famigerada X800, que é uma lanterna chinesa, que você compra aí na faixa de uns R$ 80 aí, né? E a gente tem uma Convoy S2+, que já é uma lanterna que para mim representa hoje o melhor custo-benefício no mercado, tá? Bom, então, vamos lá. Geralmente uma lanterna clássica, toda lanterna ela é feita, essa aqui eu acho que é mais fácil de explicar. Por basicamente 3 partes, a gente pode incorporar outras, né? A gente tem o tail cap, que é onde a gente liga ela, né? A gente tem o holster, que seria o corpo da lanterna, e a gente tem o bezel, que seria a cabeça da lanterna, né? Nesse caso aqui, a gente ainda tem um bezel ring, que essa parte aqui também é removível, tá bom? Daniel, para que serve esse tipo de cabeça aqui, essa cabeça mais com essas cavidades, né? Galera, isso é uma lanterna tática, então isso aqui é usado como modo de defesa mesmo, né? Para a pessoa pegar e bater. A gente precisa de uma coisa dessa? Acredito que não. Não é? Isso aí vai a critério de cada um para que você utiliza, mas na pescaria basicamente a gente não utiliza isso não, né? Vocês podem perceber essas cavidades aqui na lanterna, algumas elas são bem quadradinhas, né? A gente tem lanternas que tem essa cabeça bem quadrada e alguns que tem essa cavidade, justamente para não acontecer isso aqui, de você colocar na superfície e ela sair rolando, né? Como essas duas aqui fazem. Então essa aqui ela vai parar numa posição, dependendo da cavidade, ela vai parar mais fixa, né? Como eu falei, nem todas têm esse bezel ring, né, que é mais agressivo, né? E a gente tem lanternas aqui. Uma que eu consigo girar essa cabeça para poder dar foco, né? Ligar e dar foco. Então ela não tem acionamento por botão. Essa aqui já tem acionamento por botão e a cabeça dela, eu falando da lanterna que fica rolando e a lanterna tá rolando, né? Você traz para frente ou para trás para poder dar o foco na lanterna, né? E aqui a gente tem uma lanterna de foco fixo, né? Ela não é uma lanterna para você jogar um foco a grandes distâncias, ela já tem um foco fixo, né? Qual que é a utilidade de cada uma aqui? Bom, vamos começando aqui então na clássica. Essa é uma lanterna americana, né? Baratinha, um xodozinho, né, que eu tenho, que ela é incandescente, né? Então ela vai uma lâmpada halógena. Vocês podem ver que dentro dela a parte do holofote ele é liso, né? Isso depende muito do tipo de luz, de disseminação de luz que a lanterna pretende fazer. Então a gente tem uma lanterna aqui clássica, né, que ela ainda tem esse modo halógeno, mas ela tem também já os estilos de LED, né? Ela já tem uma proteção contra a água, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver por aqui. Eu não sei se esse é um IP67, ela vem com algumas borrachinhas de vedação, então essas borrachinhas elas fazem a vedação da entrada de água, né? Daniel, se cair dentro d'água vai entrar? Galera, eu acho que se ficar aí alguns segundos, talvez alguns minutos, não vai entrar. A mesma coisa dessa aqui também. Ela já tem, eu não sei qual que é o IP dessa aqui, mas essa aqui também ela já aguenta muito tempo embaixo d'água, porque eu mesmo já deixei isso aqui cair no rio algumas vezes, né? Então, de imediato, para você que gosta de pescaria, é procurar uma lanterna que tem pelo menos aí um IP67 para poder aguentar, né, chuva, aguentar pequenas gotas de água que caem e até mesmo
para quem gosta de pescar sabe que no barco está sempre molhado, você pode deixar isso cair no rio, né? Então, uma lanterna de imediato que tenha proteção contra a água, né? 2 agora. A gente não precisa de uma lanterna tática, né? Como eu falei, isso aqui tem alguns modos de strobo, né? Essa aqui também tem, que a gente inclusive não sabe utilizar, né? Essa é uma lanterna que ela tem configuração. O que que é isso? Se eu ligo a lanterna, ela está sem bateria agora, para mostrar para vocês. Ah não, ela está com bateria. Ela vai ligar, vai passar um tempo e ela vai piscar. Acho que é no modo mais baixo. Isso. Vocês vão ver que ela vai dar uma leve piscada. Pronto, quando ela dá essa piscada, você pode desligar, ligar novamente, que aí ela vai salvar no modo que você quer. Para que serve isso, Daniel? Você tem uma lanterna com modos. Galera, para quem usa isso aqui para segurança, para quem usa isso aqui de uma maneira tática, você ter os modos salvos na lanterna é muito importante. Se você, por exemplo, quer já salvar sua lanterna para ela ligar no modo mais forte. Então, essa configuração de modos ela é muito importante, porque de repente você vai usar isso aqui para, sei lá, cegar o inimigo, durante talvez uma caçada também para cegar o animal. Então, uma lanterna com modos ela é muito importante. Nenhuma dessas outras duas tem, né? Daniel, eu preciso disso? Eu não sei, você que vai falar. Eu especificamente vim descobrir isso depois, mas eu não preciso de uma lanterna com modos. Eu posso ir clicando no botão e selecionar o modo que eu quero. Se é o mais fraco, se é o mais forte, se é o modo strobo, né? Então, isso fica a critério. Você vai utilizar para quê? Para qual tipo de utilização você vai ter, né? Se você precisa que ela tenha modo, se você não precisa, se você vai utilizar o modo strobo, se vai utilizar o modo SOS, né? Se você sabe utilizar, porque eu também nem sei, né? Incandescente já nem fabrica mais, então assim, eu não recomendo, né? Eu trouxe essa aqui por qual motivo, galera? As lâmpadas incandescentes, ela tem uma dissonância de luz um pouco maior. O que que isso quer dizer? Essa luz amarela que vocês estão vendo aqui na palma da minha mão, quando ela costuma refletir na superfície do que você deseja iluminar, você tem uma gama de cores maiores. Então, vocês podem perceber que geralmente os silibins de barcos, né, faróis, geralmente todas essas situações que você precisa ter uma luz de qualidade são luzes incandescentes, né? Geralmente porque, inclusive farol de neblina, quem tem carro aí que tem farol de neblina sabe que quando a neblina está muito alta, se você joga uma luz branca, né, que é o caso dessa luz aqui, se você joga uma luz branca, né, a tendência é ela ficar cada vez mais esbranquiçada. Se você joga uma luz amarela, a tendência é você ter uma dissonância de luz maior para você saber o que você está iluminando, né? Então, pensando nisso, algumas lanternas mais profissionais, que é o caso dessa aqui, já adotam o estilo do LED casca de laranja. Deixa eu ver se eu consigo tirar o brilho um pouco para vocês verem. O LED lá dentro, ele é laranjadinho, como se fosse uma casquinha de laranja mesmo, né? Então, esse estilo do LED já é justamente para a gente ter uma incandescência, vamos dizer assim, não tão real, mas pelo menos que vai tentar corrigir um pouco. A luz está muito forte, está explodindo, né? Vamos ver aqui. Para tentar corrigir um pouquinho essa imperfeição que a gente tem de jogar uma luz de LED branca, né? Então, o segundo ponto que vocês precisam ver, né? Se de repente vocês precisam navegar de noite com uma lanterna, tem nevoeiro e tudo mais, dê preferência a essas lanternas do estilo casquinha de laranja, né? Porque elas têm uma dissonância de luz melhor, vocês conseguem ver com mais perfeição, né? Vai ser normal, por exemplo, você iluminar uma grama e ela ficar cinzentada, e se você tiver com uma lanterna própria, ela ficar mais clara, né? Vamos então para outras coisas que a gente precisa verificar numa lanterna, né? Galera, de forma geral, eu acho que quase tudo que é eletrônico
né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para mostrar para vocês. Quase tudo que é eletrônico, o grande problema não está em si nem tanto no material, mas sim na forma da bateria, né? Hoje em dia, se vocês compram, por exemplo, uma caixinha de som, que não é uma caixinha original, por exemplo, uma JBL original e uma JBL que não é original, qual é o problema que ela vai apresentar durante o tempo? Claro que assim, construção, tudo isso vai ser levado em conta, né? Mas o grande problema são as baterias, né? Essas lanternas, galera, essas mais comuns aqui, elas já utilizam esses sistemas de pilhas aqui, né? Ou de baterias, uma 18650, essa aqui é uma bateria chinesa, né? E essa aqui utiliza uma 26650, né? Tô falando que a lanterna é ruim? Nem sempre. Tem muitas lanternas hoje boas no mercado, tá? Eu acho que assim, é o famoso quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas tem uma e quem tem uma não tem nenhuma, né? Então você tem que ter sempre lanternas de reserva. Você vai ter uma, essa aqui já está comigo acho que já quase 10 anos já, né? E você precisa ter lanternas de reserva. Então pelo menos uma lanterna confiável, eu acredito que vocês tenham que ter, né? Eu acho que quem já acampou no mato, já precisou de lanternas, sabe do que eu estou falando, né? Com relação à bateria, né? Essas baterias, galera, isso aqui não vale nada, né? A gente compra isso aqui a R$10, R$15, então isso aqui não tem nenhum tipo de procedência, nenhuma dessas duas aqui, né? Uma bateria original dessa, para uma lanterna dessa, só a bateria sem o carregador está na faixa de 350 a 380 reais, né? Então, cabe a você decidir se isso vai compensar ou não, né? Daniel, mas por que você pegou uma lanterna, então, chinesa, né? Galera, simplesmente por esse fato aqui. Isso aqui é para a gente poder colocar pilhas, né? Eu tenho pilhas recarregáveis aqui em casa, eu utilizo isso aqui e coloco no local dessa bateria aqui. Eu não confio nessas baterias, né? Voltando então ao assunto, mas se você não tem esse dinheiro para poder dar nessas baterias, procure lanternas que tem pelo menos esse tipo de carregamento para você poder colocar pilhas, tá bom? Porque pilha você pode encontrar em qualquer lugar e você comprar hoje pilhas recarregáveis, elas são bem mais confiáveis do que esses tipos de bateria, né? Tem gente que compra essas células aqui para notebook, né? Você encontra nos sites chineses também. Tem uma duração um pouquinho maior, tem algumas delas ali, né? Mas também não tem a mesma duração de uma bateria original, tá bom? Então, muitas vezes a lanterna é muito boa, mas por conta disso aqui, a gente passa apertado, né? Bom, voltando um pouco então a falar um pouco dessas lanternas aqui. O que vocês precisam, o que vocês não precisam. Essa aqui, como eu falei, ela já tem um foco fixo, né? E o que eu percebi com o tempo? Daniel, mas... e se eu precisar focar um animal, e se eu precisar ter um foco mais fechado, né? Bom, galera, lanternas que são nesse estilo mais simples aqui, que você não impulsiona o cursor do bezel dela para poder levar o foco ou não, elas são lanternas mais confiáveis, porque você tem menos peças para dar problema, né? Então, no meu caso, quando eu peguei essa lanterna, eu me descobri com essa lanterna, porque ela dá um foco bem aberto e eu consigo ver tudo que tem ao meu redor. Então, poucas vezes eu utilizo uma lanterna para foco. E quando eu vou utilizar, eu tenho outra ali, que ela é exclusivamente para foco, né? Outra característica, essa lanterna ela fica em pé, essa lanterna também fica em pé, né? Essa aqui já é uma lanterna que ela não tem. Não, a gente consegue também, né? Algumas lanternas, o próprio botão, tem o cap dela, não permite que ela fique em pé. No que isso traz? É normal, por exemplo, no acampamento, você colocar isso aqui virado para cima para iluminar sua barraca. Quando a luz acaba dentro da sua casa, você deixar ela em pé. Então, é um ponto importante também que a gente tem que observar, né? Com relação aos lumens de cada lanterna. Galera, essa é uma lanterna que ela promete dar 940 lumens, ela tem modos, né, de energia,
Então, no modo mais forte dela, 940, a gente tem um modo mais fraco, que eu acredito que deva ter pelo menos aí 50 ou 60 lumens, né, no modo mais fraco dela, né? A gente tem uma lanterna de apenas 14 lumens, né? E a gente tem uma lanterna que promete ter 1 milhão de lumens aqui, que é uma grande mentira, né? Eu acredito que realmente, se fosse ver lumens reais, essa lanterna devia estar na faixa de 200, 300 lumens reais, né? Mais do que o suficiente, tá bom? Por que mais do que o suficiente? Quando a gente fala em lanterna, a gente tem que se preocupar muito sobre a autonomia de cada lanterna. Essa aqui, utilizando uma 18650 de 3.500 amperes, no modo máximo dela, ela não vai alcançar 40, 45 minutos de bateria. Então, quanto que eu vou utilizar esse modo máximo? Numa situação bem específica, se eu estiver navegando, né? Do contrário, eu posso utilizar os modos menores dela, que ela pode durar. No modo menor dela, ela pode durar até 48 horas, né? Daniel, mas e essa lanterninha de 14 lumens? Você utiliza isso para quê? Galera, mais do que o suficiente para você fazer sua caminhada no mato, para você ir da barraca para o banheiro, para você levantar de noite, mais do que o suficiente. Quando a gente fala em lumens, a gente tem uma mania muito grande de querer exagerar, né? E o exagero ele tem suas consequências, no caso, o consumo alto de bateria, né? Nesses casos aqui, essa lanterna, sabendo utilizar essa lanterna, você consegue extrair o melhor dela. Agora, se você não souber utilizar, ela fica uma lanterna inutilizável também, né? Essa tem seus modos, não é uma lanterna, não é o estilo de lanterna que eu gosto de ter. Eu estou tendo ela mais aqui em casa porque eu estou levando muito essa aqui nas pescarias, então eu gosto de deixar essa em casa também, né? E sempre lembrando que, já que eu não estou conseguindo ter várias baterias aqui por ter um preço elevado, procure sempre também lanternas que têm a opção de você colocar pilhas nela, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo mostrando cada uma delas. Eu tenho outras ali também, lanternas no estilo lampião, lanternas de cabeça, né, que eu pretendo fazer uma segunda parte desse vídeo aqui para vocês. É só mais ou menos para vocês entenderem o funcionamento de cada lanterna e na hora de comprar a de vocês fazerem a escolha certa. Muitas vezes a gente compra uma lanterna porque ela tem milhões de lumens, porque ela tem um foco fechado, por inúmeras coisas que a gente vê em propagandas e a gente acha que isso é útil e às vezes isso não é nada útil, né? A gente tem lanternas hoje na praça aí que tem apenas 100 lumens, não tem regulagem de foco, né? E que é a lanterna perfeita para utilização, né? Porque ela tem uma quantidade de lumens adequada para você fazer a utilização do que você vai precisar no seu dia a dia. E você tem uma durabilidade de 2, 3 dias com essa quantidade de lumens, tá bom? Então eu acho que é isso. Qualquer dúvida, coloque aí. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, quando eu iniciei o canal, eu dava dicas, né, de bushcraft, lanterna, essas coisas, e depois eu acabei mudando para pescaria, que é o meu foco principal realmente, né? Mas eu ainda gosto muito de estar falando sobre isso, falando sobre facas, falando sobre lanternas, falando sobre barracas, né? Artigos de camping em geral. Então, quem gostou, dá uma curtida aí no vídeo e até mais!